abrir lá no livro de Mateus, onde eu preguei hoje de manhã. Mateus, deixa eu até marcar, lá no livro de Mateus 11. Eu lembrei de Mateus 11. Glória a Deus. Mateus 11. Mateus 11. Seus irmãozinhos chegando agora. Oi, tudo bem? A paz? Seja bem-vindos, irmãs. Não esquenta não, gente. É assim mesmo, eu gosto de brincar com elas em casa, então eu pego no pé o tempo todo. Por bem, né? Sim ou não? Hã? Então tá bom. Oi? É Mateus 11. Mateus 11. Glória a Deus. Levi, vamos brincar um pouquinho, Levi. Hã? A alegria do Senhor é a nossa luz. Glória a Deus. Então, pessoal, Mateus 11, versículo 25. Mateus 11, 25. Glória a Deus. Eu preguei essa palavra hoje de manhã. Acharei. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Pastor, não cansa de falar isso, não, mas a gente não podemos nos cansar de falar, porque o Pedro, ele pregava a mesma mensagem até 30 vezes. Sabia disso? Preste bem atenção. Quando nós viemos para a igreja, o principal que a gente tem que fazer é ouvir. Gente, é tão bom você ouvir e aprender com Jesus, se você soubesse. Que existem coisas na nossa vida, situações, que para a gente vencer, a gente precisa da palavra. Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Pode ser na sua vida espiritual, pode ser na sua vida financeira, pode ser no seu casamento, pode ser na salvação da sua família, pode ser numa perseguição que você está passando. Você tem que ter a palavra, porque se você não tiver a palavra, você não está firmado na rocha. Entendeu? Aí, se você não estiver firmado na rocha, fica igual aquela história dos 3 porquinhos. Quem conhece a história dos 3 porquinhos? Conhece? Vocês conhecem? É antiga, né? A história dos 3 porquinhos. É igual a história da Branca de Neve e 7 anãos. Como que é? A Bela Adormecida, né? Que agora distorceram tudo, não tem nada a ver com a Bela Adormecida, né? É a Branca de Neve e 7 anãos. Estou estragando a história toda. Hã? Não é não? Não está mais a mesma coisa que era antes. Eu sei que eu venho aqui para falar de Jesus, gente, mas às vezes a gente tem que descontrair um pouquinho. Eu estou falando dessas historinhas, eu lembrei da Yasmin. De vez em quando ela pedia para eu contar umas historinhas para ela. Ela ficava: mãe, é assim, mãe. Porque eu gosto de contar historinha narrando. Entendeu? Filha, assim, bonequinho, né? Aí gritou: mãe, essa só você contar para mim, só pode contar desse jeito. Porque realmente o cara gritou para falar, e o cara gritou, pronto, não, tem que falar. O cara gritou, né? Ou o cara caiu. O cara caiu do 2º andar. Mais trágico, né? É uma história trágica para a criança. Vamos supor lá que a princesa desequilibrou lá e caiu. Ela vai cair quietinha. Tu acha que a princesa vai cair quietinha? Imagina, Luciana, ela caindo quietinha, vai nada, ela vai. Eu acho que a história só tem emoção. Aí ela me ri tanto, gente, vai. Em vez de quando veio da historinha eu digo uma coisa errada. Ai, eu não sei, era difícil terminar a historinha, porque acabava eu dentro
negócio lá. Porque muita coisa você lê. Quando eu li o negócio errado. Aí ela me foi muito engraçado. Então, pessoal, a historinha dos três porquinhos é você ver lá, né? Que eu já não me lembro mais porque mudou tudo, né? Mas eu sei que um construiu uma casa de palha, a outra construiu. Agora os dois porquinhos já estão grandão. Já estão grandão, né? Aí, virou tudo leitão. Os porquinhos virou tudo leitão. Não, era uma casinha de palha, outra casinha de quê? De madeira, e a outra era de tijolo. Então a gente construiu de palha, o lobo mau foi, soprou, caiu. Aí ele foi também de madeira, soprou, caiu. Só de tijolo, né, que já representa uma rocha e tal, aquela coisa toda, o lobo mau soprou, não caiu. Então, porque estava alicerçado ali na rocha, tinha alicerce, assim é a nossa vida espiritual. Já falou, né? Que aquele que construiu a sua casa na areia e veio os ventos, veio combatendo contra aquela casa. Foi grande aquela queda. A casa somos nós. E pastoreia os rios, os ventos que combateram, as coisas que o demônio se levanta contra você às vezes. Não está escrito lá no livro de Efésios 6? Que não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade desse século. Aí está dizendo lá, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra o quê? As astutas e ciladas do diabo. Quer dizer, ele está sempre tentando arrumar um negocinho para derrubar você. Mas você está alicerçado na rocha, você não vai cair nisso. Que rocha? A rocha é a palavra, a rocha inabalável, Jesus. É o verbo, a palavra. Então, a gente precisa se aprofundar na palavra. Senão se levanta coisas na sua vida que você não consegue vencer aquilo ali. Você vai achar que é muito difícil, vai achar que é impossível, você não vai conseguir passar aquilo ali, você está entendendo? Quando você tem a palavra que você ouve, a palavra ela gera uma fé no seu coração, não a da mente, esse negócio de fé da mente, do coração. Cria uma palavra, cria uma fé no seu coração, nasce uma fé no seu coração. A fé é tão poderosa, que o Davi não enxergava o gigante como os outros enxergavam. Os outros, ninguém queria lutar com Golias. Quem via ele o quê? Caraca, vai destruir a gente. Porque na época, o Golias, pessoal, não era um homem grande, tá? Golias não era um homem bem grandão, não. Ele realmente era um gigante. A capacete do Golias devia pesar um saco de cimento, 50 quilos. O cara era um gigante. Você está entendendo? Pede o Golias, a mão de Golias, se desse uma mãozada da Davi, já era. Ele era um gigante, pessoal. Ele já tinha vencido vários exércitos. E só ele, não precisava os outros lutar, não. Só ele sozinho. Claro que ele estava fazendo parte do povo filisteu, né? Só que o filisteu botava ele de frente, ele ia lá e acabava com o exército, só ele. Imagina, gigante grandão, aqueles bichos tudo desse tamanho assim, com escudo e tudo, ele saia derrubando aquilo tudo, irmão. Igual boneco. Ele era gigante. Se ele quisesse, ele pegava o soldadinho tudo na mão, pendurado assim. Entendeu? O bicho era grande. Só que todo mundo viu que não, isso, a gente for lutar com esse homem, a gente vai ser destruído. Não, ninguém queria se atrever de lutar com ele, nem Saul. Porque eu imagino o Saul ele vacilou lá com Deus, mas Saul era um guerreiro também. Imagino que Saul também era um homem de guerra. Entendeu? Ninguém se atreveu, mas só que o Davi,
ele não via o gigante como os outros viam. Ele olhou e falou assim: quem é esse circunciso que quem é esse circunciso que está afrontando, né, o exército do Deus vivo? E ele foi lá e falou: pessoal, eu vou lutar contra ele, vou acabar com ele. Gente, quem via o Davi, que ele não era mais ou menos assim, eu acredito que Davi não era mais ou menos da minha altura. Ele era da altura da Natasha, ou mais ou menos da altura da Luciana. Vocês são do mesmo tamanho, não é? Eu sou quase do mesmo tamanho que vocês também. Não quero ficar precipício, não, mas um pouquinho, eu sou um pouquinho maior do que a Natasha. Eu acredito que era do tamanho disso da Natasha, da Luciana, do Davi. Se um homem, por exemplo, quer ver só um exemplo, irmãos, fica em pé, só um pouquinho, fica em pé, Luciano. Também não fica dentro. Fica em pé, só um Anderson. Olha só, o tamanho da Luciene com o Anderson, que é um homem normal. Assim, da estatura normal. Tu imagina o tamanho de Davi para um gigante. Se o Anderson já é grande na frente da Luciene. Pode sentar, vamos fazer só uma comparação. Você está entendendo? Se o Anderson já é grande para você, tu imagina o Davi na frente do Golias, gente. A Natasha, o Davi e a Yasmin. Ela estava aqui Você entendeu? O cara é gigante, gente. Tu imagina a mão do Golias. Quando Davi disse que ia lutar com Golias, todo mundo suicídio, não deixa ele não. Os próprios irmãos, o próprio pessoal falou: não, eu quero se matar, tá doido? E quando ele foi falar com Saul também falou a mesma coisa: não, uma loucura você deixar esse menino, ele era menino, esse menino lutava com ele ali. Já soldado ali, treinado, tudo robusto, não ia. E Davi não era um guerreiro. Ele era um pastor de ovelha, ele não sabia nem pegar uma espada. Entendeu? Ele não sabia nem usar um escudo. Só que a fé, presta atenção, a fé do Davi era tão grande, que ele não enxergava o tamanho daquele gigante. Ele enxergava o tamanho do Deus dele, que estava com ele. Era mais ou menos assim: eu posso até ser pequenininho, mas eu sei que o Deus que está comigo é muito maior do que esse gigante, chega nem perto. Ele enxergava o gigante pequenininho para Deus. Pastor, onde você quer chegar? Quando você começa a ouvir que nasce uma fé em você, aquele problema gigante que você acha que não tem jeito, você vai enxergar que aquilo tem uma saída. Que para você pode até não ser possível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você não pode, mas Deus pode fazer você vencer essa batalha. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Você está entendendo? Tem gente aí que luta contra um câncer. Não, mas isso aí é fase terminal. Eu já fui como é que é? Desenganado pelos médicos. Então aquilo ali para a pessoa é um problema muito grande. Mas porque ela não está ouvindo. Se ela ouvir a palavra do coração, ela vai ver que para Deus aquilo ali é pequeno. O que é um câncer em vista de um Deus que andou sobre as águas, que abriu o mar vermelho, que ressuscitou um homem morto há 4 dias, que fez paralítico andar, cego, ver, surdo, ouvir? O que é isso para Deus? Sim ou não, pessoal? Que é pior do que o Lázaro, está 4 dias morto, nem não tinha mais nada. Então, quando nós ouvimos, nós entendemos que para Deus nada é possível, nasce aquela fé. Para Deus tudo é possível, nasce aquela fé. E o
o Davi, ele não enxergava aquele gigante, ele enxergava aquele gigante derrotado. Você entendeu como é que o Davi via aquele gigante? Ele não via aquele gigante maior do que Deus, não. Então, por isso que nós precisamos ouvir. Primeiro motivo é porque a fé vem pelo... E segundo motivo, Deus é para nós o que nós somos para Ele, sabia? Ele disse assim, os que me honram, eu honrarei. Então é uma desfeita a Jesus quando a gente vem para a igreja e não ouve a palavra de Deus. Isso também está no livro de Mateus. O que está escrito no livro de Mateus? Os que me os ouvem, a mim me ouvem. Os que vos rejeitam, a mim me rejeitam. Se não ouvirem as vossas palavras, não os receberem, nem ouvir as vossas palavras, sacudi o pó dos vossos pés. Que em verdade eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, ou aquela pessoa que não ouviu a palavra de Deus. Você está entendendo, pessoal? Então, Deus, as coisas com Deus é muito séria, pessoal. Às vezes tem pessoas que às vezes carregam sofrimentozinho por não temer a Deus, a falta de temor de Deus. Então, quando a gente vem para a igreja, é como se fosse você tivesse vindo para uma escola, mas a escola do Espírito Santo. Você tem que vir disposto a ouvir, a entender e fazer o que Deus está falando. Glória a Deus. Por isso que é pecado, às vezes, a pessoa, a não ser que ela estiver acompanhando a Bíblia no celular, mas às vezes a pessoa está vendo o WhatsApp na igreja, está batendo papo, o pastor está pregando, a pessoa está conversando no zap na igreja. Isso é falta de respeito com Deus, irmão, jogando. Entendeu? O pastor está pregando, a pessoa está para lá e para cá, está conversando dentro da igreja. Irmão, não tem como a vida da pessoa mudar enquanto ela não entender a santidade de Deus. Entendeu como é que funciona? Sim ou não? Primeira coisa que a gente tem que aprender é temer a Deus, pessoal. Respeitar o Espírito Santo. Isso não é legal. Então, quando a gente não ouve, a gente despreza o que Deus fala, vem o sofrimento. Não é que Deus quer que você sofra, não, mas é que você não tem. A atenção que você está dando para Ele é que Ele pode dar para você. Se você der atenção a Ele, Ele vai te dar atenção. Quando você for orar, você precisar dele, ele vai te dar atenção, porque um dia você deu atenção para ele, quando estava sendo pregada a palavra. Mas se você não der atenção ao Senhor, você desprezar ele, é o que ele vai fazer com você quando você precisar. Ele não vai poder te dar atenção. Está lá no Salmo 1, eu já li isso aqui já, Salmo 1, Provérbios 1. Ele está falando lá que a sabedoria está clamando sobre a rua, não é? Aí porque eu falei, você rejeitaste o conhecimento, então quando vier a assolação do mal, eu também rejeitarei você. Mas não é porque Deus é mau, não. É porque Ele te dá a atenção que você está dando a Ele. Ele disse que me honram, eu honrarei. E outra coisa, eu já preguei isso aqui uma vez, acho que foi semana passada. Presta bem atenção. Quando uma pessoa não quer mudar, ela não tem interesse de mudar, ela não tem interesse de aprender, você pode pegar ela e botar na melhor faculdade do mundo. Na faculdade mais cara do mundo. Sabe o que vai acontecer? Só vai gastar dinheiro. Porque falta nela a boa vontade, falta o querer. Se uma pessoa não quer aprender, não adianta você pagar os melhores colégios e melhores faculdades. Mas se a pessoa quer aprender, irmão, a faculdade pode ser até baratinha, ela vai aprender. Ela vai se esforçar. A mesma coisa no Evangelho de Cristo. Você vem para a igreja, você tem que querer Jesus, pessoal. Porque é muito ruim, muito triste quando a pessoa despreza Jesus. O que é desprezar Jesus?
é que você despreza a palavra. Deus está usando o pastor, você não está nem aí, senão a pessoa não se esforça para entender, não se esforça para aprender o que Deus está falando, não se esforça para colocar em prática. Eu expliquei aqui, né? O Judas, ele tinha o melhor mestre que todos poderiam ter. Ele tinha Jesus ali do lado dele o tempo todo. Mas ele não quis aprender. Ele não se esforçou para aprender. Vocês estão entendendo direitinho? Então, vamos supor assim, mas a pastora foi para a igreja lá do pastor Mota, e eu cheguei lá e eu bebia, eu fumava, eu cheirava, eu xingava. Eu era terrível, gente. Eu era terrível. Eu fazia muita coisa de errado, não era pouco. Só que uma coisa eu tinha. Quando eu cheguei lá, eu tinha interesse, sede da palavra. Isso eu tinha muito interesse. Tanto é que naquela época lá, eu bebia, claro que eu não bebia, não bebia para ir para a igreja, não, eu ia para o culto, depois que eu saía do culto que eu bebia, porque eu era viciada. E na época que eu ia para a igreja, eu bebia, eu fumava e eu cheirava, não é isso? Mas prestem atenção, eu não conseguia parar de fumar, porque era um vício. E eu levava o cigarro para a igreja, dentro do bolso. Preste atenção nisso que eu vou falar com você. Às vezes até o meu marido que levava no bolso. Porque eu era viciada no cigarro. Estão entendendo isso ou não? Mas eu não saía no meio do culto para fumar. Por mais viciada que eu era, porque eu tinha temor de Deus, mesmo cheio de vício. Você está entendendo? Eu sentava lá, preste atenção, sentava lá, eu esperava o culto todinho, orava, ouvia a palavra, marcava no meu caderninho. Quando terminava o culto, que eu ia embora, eu ia andando, quando virava na curvinha da minha casa, eu acendia um cigarro. Eu era viciada, eu sentia vontade de fumar na igreja, mas eu não fumava. Por mais errada que eu era, eu temia Deus. É isso que às vezes a pessoa sofre, falta de temor de Deus. Porque eu sabia que se eu saísse dali, não, vou lá fora tomar um negocinho, depois eu volto. Isso é uma falta de respeito com Deus, pessoal. Não é com o pastor, não é com a igreja, é com Jesus. Sim ou não? E você vai numa audiência aí que vai fazer isso? Tem, o juiz vai deixar eu vou voltar para terminar a audiência. Você vai numa sala de aula na escola ou na autoescola, porque eu também já fiz autoescola. Eles vão aceitar você ir lá fora? Não, vou ali tomar um negocinho, depois eu volto. Tu acha que eles vão aceitar? Não aceito. Então, pessoal, às vezes o sofrimento é que a gente não entende quem é Deus, a gente não respeita a Deus. Você entendeu? É isso, eu tenho que pedir perdão a Deus. Deus me perdoa por às vezes. Eu não entendo quem é o Senhor. Quantas vezes, às vezes eu peço perdão a Deus. Deus me perdoa às vezes que eu desprezei o Senhor, que eu deixei o Senhor falando sozinho, que eu não obedeci meu pastor. Sabe? Às vezes que eu deixei eu fiz as coisas para o Senhor de qualquer maneira, às vezes eu peço muito perdão a Deus sobre isso. Sim ou não? E meu pastor nunca falou nada disso para mim. Eu mesma que respeitava a palavra de Deus. Então eu ia para a igreja, estou falando a verdade, eu levava o meu cigarro para a igreja. Meu não é meu mais, mas na época era. Ou às vezes eu levava no meu bolso, ou às vezes meu marido levava no bolso dele. Mas eu assistia o culto todinho. Eu não saía dali. Depois que terminava o culto, que eu ia embora, mesmo assim eu não fumava na porta da igreja. Tu lembra disso? Eu não fumava na porta da igreja. Eu ia embora, quando virava lá na curvinha, eu pegava e acendia um cigarro. Você está entendendo? Mas por que você não fazia isso? Porque isso também é uma falta de respeito, irmão. Tu acha que isso é uma falta de respeito? Chegar lá na porta do pastor da igreja, seja ela qual for, e tomar um birinagem, ficar fumando um negocinho na porta da igreja, tu acha que isso é uma falta de respeito com Deus ou não?
No meu modo de ver, então era do mundo. Eu bebia, fumava, cheirava, mas eu não fazia isso que é a casa de Deus. Por mais perturbada que eu era, olha que eu era perturbada mesmo. Você entendeu porque às vezes a pessoa sofre? É isso, gente, tem que pedir força a Deus. Um dia desse aí, eu cheguei aqui na igreja, o meu carro estava parado aqui, aí a Armin estava dando o carro. E eu com a porta aberta, eu estava atendendo uma pessoa no celular. Aí eu fui ali dentro da serraneria e voltei. Tinha umas festas aí na rua aí. Quando eu voltei, a luz acesa, aí a Armin sentada ali dentro do carro. Tinha um casalzinho aqui se esfregando aqui, sentado na sapureta. E agarro. Eu cheguei ali perto do carro, olhei para a cara dele, eles olharam para minha cara e falei, filho, tu tá vendo, tu sabe ler? Aí eles olharam e falaram, isso aqui é uma igreja. Vamos respeitar a casa de Deus, né? Aí eles ficaram todos sem graça, assim. Não, tô falando, de repente vocês não viram. Aí saíram tudo. Todos sem graça, foi embora. Entendeu, gente? Deus continua sendo o mesmo. Deus quer reverência, pessoal. Não tem coisas que não se tem, coisas que Deus entende, tem outras que é uma falta de respeito a Deus. Os que me honram, e os que me rejeitam serão rejeitados. Isso é sério. Então, por mais errada que eu era, eu ia na igreja lá no Pastor Mota, mas eu não fazia nada disso. Eu bebia, fumava, cheirava, mas nada disso eu fazia na porta da igreja. Primeiro, por respeito à casa de Deus, e segundo, para não causar mau testemunho na obra de Deus, que isso aí é horrível você causar mau testemunho. Está entendendo? Eu impedi uma pessoa de entrar lá na igreja por causa do meu testemunho. Fica chato. Porque uma hora iam falar de mim, entendeu? E aquela igreja era uma bagunça, o pessoal bebe uns birinais lá na porta, os membros de lá mesmo faz, e aí? Não matar a fé de alguém, como é que ia ficar numa situação dessa? Não? Eu vou mostrar um negócio para vocês. Deixa aqui. Tá? Também presta o celular aí, né? Então, pessoal, tem coisa que a gente temos que entender. Por mais, eu fico pensando assim, né? Eu, hoje em dia, fico admirada comigo mesmo. Como é que pode? Porque aquilo tudo na minha vida era espiritual. Eu sei que era espiritual, fazer eu agir daquela maneira. Mas como é que pode eu ter chegado na igreja uma pessoa tão manifestada assim? Porque eu era uma pessoa assim, muito perturbada, gente. Eu xingava minha mãe, mandava minha mãe tomar em qualquer lugar, eu era terrível. Como é que uma pessoa tão errada, mas eu respeitava a casa de Deus? Isso aí eu respeitava as coisas de Deus. Você está entendendo? Talvez por isso que Deus me abençoou, gente. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Entendeu? Pessoas xingam dentro da casa de Deus, isso aí é uma maldição que a pessoa está fazendo. Cadê a honra de Deus? Cadê o respeito do Senhor, gente? Isso é sério. Teve coragem de xingar um palavrão lá no céu? Fala a verdade. Aí tropeça lá numa barra de ouro daquela lá, vai uma ponte que partiu lá no céu. Você teve coragem de fazer isso? Como é que a pessoa faz dentro da casa de Deus? É muita coragem. Eu fico olhando assim, gente, é muita falta de temor. Se fosse a casa da pastora, a casa do pastor, da mãe Joana, qualquer uma, a vida da pessoa. A pessoa fica, meu Deus, não entendo por que a minha vida não vai para frente, não entendo por que não dá tudo certo. Então tá bom, se eu estou errado, Jesus também está errado. Lembra o que Jesus falou? Quando chegou lá que viu o pessoal vendendo um montão de pomba lá dentro, que ele saiu derrubando aquelas coisas de pomba tudinho. Falou, olha, é minha casa, é casa de oração, mas gosto de ter feito por virgem e ladrão. Jesus jogou tudo pro alto, aqui não. Isso aqui é tempo santo. Aí o que ele disse? O zelo da tua casa me consome, isso é sério. E eu não falei aquilo ali
Por mim mesmo, não. Quando eu vi o casal fazendo aquele negócio aqui, eu achei uma falta de respeito. A luz acesa, uma criança ali perto, com uma placa grandona escrita igreja. Tanto lugar para eles. Eu já falei para eles que tanto lugar para vocês namorarem, você não tem outro lugar, não. Ó, para respeito a casa de Deus, hein? Aí eles saíram de fininho. Hã? Coisa séria, cara. Ele está dizendo aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, pessoal. Lucas, não, desculpa, Mateus ainda. Mateus 18. Olha o que está escrito aí. Mateus 18. Lá no versículo 25. Não, Mateus 18. Ah, não. É Mateus 18, versículo 7. Lá na Mateus 18, versículo 7. Acharam aí? Ele está dizendo assim, ó. Ai do mundo por causa dos escândalos, sim ou não? Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é nisto que venha escândalos. Não é isso? Alguém vai tentar apedrejar a obra de Deus. Não tem para onde correr. Mas ele disse, ó, mas ai daquele homem, não é isso? Mas ai daquele homem por quem vem. Pessoal, cada dia Deus não joga conversa fora. Ele está falando, é nisso que vai vir escândalo mesmo. Mas ai daquele homem que causar o escândalo. Pastor, me explica isso aí. É isso que eu estou te falando. Eu estou aqui dentro da igreja. Eu não vou imitar lá o meu pastor, eu não posso xingar. E tropeça nessa cadeira, médico. Poxa, o pessoal passa lá fora, vai ver eu xingando palavra dentro da igreja. Olha que testemunho. Sim ou não? Aí eu saio daqui de dentro da igreja, estou escutando a palavra, daqui a pouco eu saio ali, lá uma latinha de Big Night, na porta da igreja, o pessoal vai olhar assim, o que é aquilo ali? A igreja, o que é? É uma nova seita agora, hein? Os membros ali estão com Big Night, fazem um negocinho errado. Você está entendendo? Sim ou não, pessoal? Isso é um escândalo para a obra do Senhor. Eu estou falando isso porque quem vai sofrer, quem está causando, ele está falando aqui, mas ai de quem vier o escândalo. Por que vai sofrer? Porque Deus não pode abençoar essa pessoa, está causando escândalo com as coisas de Deus. Por isso que eu estou falando para você, por mais que eu era do mundo, bebia, fumava, cheirava, xingava, era perturbada. Eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa perturbada. Mas por mais perturbada que era, eu não tinha coragem de acender um cigarro na porta da igreja. Isso eu não fazia. Mesmo sendo uma pessoa do mundo. Eu esperava virar lá na esquina, aí lá sim eu acendia um cigarro. Não é porque eu estava escondendo dos outros, não. Porque ali na porta da igreja, eu estava de pouco tempo. Mas sei lá, vai que o pessoal pensasse até que eu já era membro de lá, um obreiro, alguma coisa assim, fazendo isso na porta da igreja. Que exemplo que eu ia estar dando? Pastor lá dentro pregando e eu lá de fora fazendo isso. Talvez ia passar alguém ali, até que queria entrar na igreja, mas não vou envolver você no assunto, não, você entrar aí. Tu ia achar que a igreja é uma bagunça. Eu não entraria, eu acharia muito estranho. Se eu passar na porta da igreja, alguém dá um Big Night aí, na porta da igreja. Não é boate, não, pessoal. Sim ou não? Porta da igreja tem uma coisa assim. É casa de Deus, isso é muito sério.
Se eu não respeitar o Espírito Santo de Deus, se eu não respeitar o Senhor, eu vou respeitar mais quem? Se a Bíblia diz que isso aqui são só paredes, mas se você ver a unção e o poder que tem aqui dentro, quantas pessoas já foram curadas aqui? Quantos demônios já foram expulsos aqui dentro? Hã? Sim ou não? É casa de Deus. Deus preparou esse lugar para a glória dele, santuário dele, para as pessoas serem libertas, salvas. Como que eu vou escandalizar as coisas de Deus, pessoal? Pode, é? Aí os outros vão olhar para mim, cara, essa igreja ali tá só meio esquisita. Entendeu? As pessoas até querem ir, mas como? Hã? Você está entendendo? Sim ou não? Então tem que evitar, pessoal, o sofrimento, tem que ser uma pessoa de Deus de verdade. Mesmo que a pessoa não seja uma pessoa totalmente, mas eu ainda não estou totalmente convertida. Eu quando cheguei lá também não estava, mas eu não tinha coragem de fazer isso não. Vou te falar não, do mundo. Cheirava, bebia, fumava, xingava, aprontava, mas eu não fazia isso. Isso eu não fazia. E outra coisa, meu pastor pregava lá, eu ficava no culto até a hora de terminar. Terminou o culto, depois que eu ia embora, porque uma pessoa que fuma, às vezes ela fica um tempo no lugar, ela sente essa vontade de fumar. Você está entendendo? Aperta aquela vontade de fumar, mas eu não fazia isso. Eu esperava, a hora que eu fui embora lá na frente. Aí quando eu virava na casa da pastora Zilpa, porque a pastora Zilpa morava numa viradinha. Aí dali para lá eu acendi um cigarro. Estava certo? Não, mas eu também não podia jogar o cigarro fora porque eu tinha vício. Eu tinha que ser liberta, mas pelo menos respeitava as coisas do Senhor. Até eu ser liberta. E meu pastor nunca me proibiu de tomar Santa Ceia, mas quando eu fumava, eu não tomava Santa Ceia. Porque eu não queria participar de uma coisa santa se eu sabia que quando chegasse lá fora eu ia fumar. Eu mesmo, por mim mesmo, eu não tomava. Só que o meu sonho era tomar Santa Ceia. Às vezes eu chegava em casa, eu chorava. Poxa Deus, eu queria tanto tomar Santa Ceia, eu queria tanto fazer a tua obra. Eu preciso que o Senhor me liberte desse vício. Aí eu chorando, eu pedia a Deus, tira isso de mim e tal. Aí eu pegava essa água da campanha, bebia, jogava sal na minha boca. Fiquei muito feliz, porque eu estava livre. E até hoje, eu tomo Santa Ceia e nunca mais botou um cigarro na boca. Você está entendendo? Porque eu tinha uma reverência. Por mais, eu estou tentando te explicar. Isso aí não é coisa de demônio não, pessoal. Mas é um demônio. Não é, sabe por quê? Porque como é que eu vim do mundo? Eu não era convertida, eu era toda cheia de erro, mas como é que eu respeitava as coisas de Deus? Como é que eu sabia? Meu pastor nunca falou isso para mim, mas eu não me sentia bem tomar Santa Ceia e fumar. Eu sabia, eu já entendia que aquilo ali era um troço santo, era uma coisa santa. Eu ia ter comunhão com Deus, então eu tinha que me consertar comigo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, pessoal, tem coisas que Deus entende. Deus entende que você tem o seu processo de libertação, aquilo tudo, mas a reverência ao Senhor tem que existir, pessoal. Eu conheço pessoas, já cansei de ver, pessoas que é do mundo. Então tem que ver o respeito da pessoa no momento. Dá licença, pastor, posso entrar? Poxa, estou de bermuda, posso entrar com essa bermuda? Respeito da pessoa que é a casa de Deus. Sim ou não? Teve uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim, pastor, eu quero muito poder ir na igreja. Não que a pessoa não pode ir porque bebeu, não, Deus não está falando dele, mas a pessoa falou assim, eu quero muito poder ir na igreja. Mas vou fazer o seguinte, eu bebo. A pessoa bebe direto. Estou até orando para essa pessoa. Mas vou fazer o seguinte, domingo eu vou lá, eu não vou beber. Posso ir? Não vou beber, só para poder ir lá. Domingo a pessoa fala igualzinho. Você está entendendo? Eu não vou beber, não, que é a casa de Deus. Eu não vou beber só para ir lá no culto. E realmente ele veio, insistiu. Está
Está vendo como às vezes a pessoa quer do mundo, mas eles têm esse raciocínio de que as coisas do Senhor é santo, entendeu? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Espero que vocês estejam entendendo o que eu falo. A pessoa lá no mundo pode estar nos vícios, mas a pessoa entende que as coisas de Deus é santo. Hã? E a gente que está dentro da igreja? A gente é que mais tem que dar exemplo de temor, de respeito às coisas de Deus. Porque se a gente que estiver dentro da igreja a gente não respeitar, como é que o de fora vai respeitar? Hã? Sim ou não? A igreja tem que ter ordem e decência. Eu vou mostrar isso aqui a vocês na Bíblia, para não ficar só na minha palavra, quer ver? Ele disse assim, ó. Ai do mundo por causa dos escândalos, não é isso? Porque é nisto que venha escândalos. Mas ai daquele homem por quem vier o escândalo. Hã? Aí ele está dizendo aqui, ó. Portanto, se a tua mão e o teu pé te escandalizar, corta-o. E atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida, coxo ou aleijado, do que com as duas mãos e os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Porque melhor entrar na vida com um só olho do que ter os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os anjos do céu sempre vêem a face de meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Então, vamos dar uma paradinha para você entender. Nós podemos ser responsáveis pela morte de alguém, sabia? Não a morte física, mas se a gente causa um mau testemunho, a gente pode estar sendo responsável pela morte espiritual dos outros. Que a pessoa às vezes deixa de ir naquela igreja ou até sai daquela igreja por causa daquele escândalo que eu causei. Aí a pessoa morre lá fora do mundo. Responsável foi quem? Que a pessoa saiu por causa do meu testemunho. Sim ou não, pessoal? Do mau testemunho que eu dei. Então ele está falando, ai daquele que vem o escândalo. Então, as coisas do Senhor muito sérias. Vamos dar um pulinho lá para você ver aqui. Ó. A igreja pode ser até humilde, pessoal. Às vezes a igreja não é igreja de rico, a igreja é uma igreja humilde, mas tem que ter santidade, respeito, pessoal. Sim ou não? Eu quando vou lá no pastor Mota, eu não sou melhor do que ninguém não, mas eu procuro respeitar as coisas de Deus. Então o pastor está pregando, eu estou lá fora, conversando lá de fora, mas você está entendendo? Não, irmão. Deus me diz, eu sento lá, acompanho direitinho com a Bíblia. É desse jeito que a gente tem que fazer. Às vezes é uma coisinha tão boa. Só isso que está atrapalhando a pessoa de vencer. Só isso, mais nada. Um pouquinho mais de reverência, um pouquinho mais de respeito, honrar a Deus. Só. É tão difícil assim fazer isso? Não é, pessoal. Glória a Deus, que a gente tem que saber onde a gente está. Antes de sair de casa e botar uma roupa para ir na igreja, eu vejo a igreja um símbolo de santidade, a casa de Deus. Sim ou não? Eu vou entrar lá com uma reverência. Não vou ficar xingando na igreja, vou fazer um montão de coisa na igreja que causa escândalo para os outros. Entendeu? Não tem como. Então ele está dizendo aqui, 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14.
Coríntios 14. Assim, já é chato você fazer fora da igreja, mas dentro da igreja não piorou, xingar, ficar mentindo na igreja, gente, é muita falta de temor de Deus. Você não está que prorrogação, Deus está naquele lugar, tá entendendo? Não é para você fazer nem lá de fora, mas dentro da igreja então piorou, gente. Hã? Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Olha como é que as coisas de Deus, às vezes, os homens que eram de Deus, que eram judeus, Jesus veio, eles nem perceberam que era Jesus. Sabe quem percebeu que Jesus era o Filho de Deus? Os gentios. De fora. Aí eu vou te falar como as coisas, como é que funciona. Vocês conhecem aqui, eu posso falar com o problema, que não é nada demais, não é nada, eu não estou ofendendo ao caráter dele, nada não. Mas vocês conhecem esses nossos vizinhos aí? Conhece? Uma vez estava chovendo. E aí ele ainda não tinha esse salão. Aí ele falou assim, pastora, eu posso botar minha moto no altar? Porque era um lugar alto, poderia não molhar. Aí a gente tinha botado a geladeira para cá também, por causa do negócio da enchente, né? Ele, pode sim, meu filho, guarda ali para não molhar sua moto e tal. E ele, não sei mais quem, ajudando ele a levantar para botar aqui. Ele veio. Quando ele saiu na porta, ele falou, pastora. Eu falei, o que foi? Eu não esqueço disso até hoje. O negócio é muito forte, pastor. Eu falei, o que foi? Caraca, esse altar tem unção, pastor. Olha, vou te dizer, não, quando eu subia dele, sentia um arrepio, uma presença forte de Deus. Eu falei, esse aqui foi consagrado como profeta. Uma pessoa que, assim, ele é uma pessoa de Deus, todos nós somos de Deus, mas não é um evangélico. Mas ele percebeu a unção. E às vezes a pessoa está dentro da igreja e não tem esse respeito com a casa de Deus. Não entende que aquilo ali é casa do Senhor. Sim ou não, pessoal? Entendeu? Até hoje eu não esqueço disso que aconteceu. Quando ele ia saindo ali, ele falou isso para mim. Entendeu como é que funciona? E Deus é Deus zeloso. Tu acha que ele não observa isso? Tu acha que ele vai se agradar disso? Gente, ele é Deus, ele é rei. Você teria coragem de chegar lá na casa do presidente da República? Sei lá, de repente o presidente não sei se ele pudesse, o que ele faz da vida, mas você teria coragem de chegar lá na casa do presidente, ou do rei, sentar lá na sala dele, lá, tomar uns midnight, deixa eu abrir minhas midnight aqui, entendeu? Tá os copos lá, se acender o cachimbo, você teria coragem de fazer isso? Não, né? Se ele ficar com medo, poxa. Daqui a pouco o cara vai, o que é isso na minha casa? Tá entendendo? Tu imagina fazer isso na casa de Deus. Que é muito mais do que um presidente, é muito mais do que um rei. Ele é Deus. Sim ou não? É sério, gente. Eu estou falando isso para você. Isso eu estou ensinando para ajudar cada um. Não é para te condenar a fazer mal, não é. Porque isso realmente é um pecado. As pessoas lá atrás que mexiam com a igreja, com a obra de Deus, eles tiveram muitos problemas. Mexer com a honra de Deus, com a glória de Deus, não é uma coisinha boba, isso é uma coisa séria. O Herodes, ele foi comido de bicho por causa disso, na frente de todo mundo. Sim ou não? Então ele está falando aqui, vamos lá. Onde eu falei? 1 Coríntios. Foi? 14. 1 Coríntios 14. Vou mostrar você na Bíblia, para você ver o que eu estou falando para você. É uma coisa séria, pessoal. Não é uma coisa da minha cabeça, não. Eu mostro aqui na Bíblia, porque você está vendo que é uma coisa de Deus. É uma coisa que está vindo de Deus. Glória a Deus.
1 Coríntios. Aqui, achei. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, versículo 40. Acharam aí? 14, 40. Lá no. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se é só isso aqui. Aqui, ele está falando aqui, ó. 1 Coríntios, né? 14, no versículo 40, não é isso? Mas faça, aí estava escrito aqui, ó. No começo, o título está escrito assim, ó. A necessidade de quê, pessoal? De ordem no culto, não é isso? E lá no versículo 40, está escrito assim, ó. Mas faça-se tudo, deixa eu ter atenção, faça-se tudo decentemente com ordem. A igreja, ela precisa ter ordem e decência. Você está entendendo? As coisas de Deus têm que ter reverência. Eu vou dar uma explicação aqui desse versículo 40, né? O significado. Essa passagem é frequentemente usada para enfatizar a importância de um culto ordenado e respeitoso, onde a adoração a Deus é realizada de forma organizada e com respeito mútuo. Pastor, o que é respeito mútuo? Todos reverenciando a Deus. O estar na presença de Deus é uma coisa muito séria, gente. Você sentar para ouvir a palavra, você está frente a frente com Jesus. Pastor, mas eu não estou vendo ele. Aí que está, irmão. Se você não acredita que você está frente a frente com Jesus pela palavra, então você... Quando nós estamos reunidos na igreja ouvindo a palavra, nós estamos reunidos diante de Jesus, que é eterno. E outra coisa, ele disse assim, aonde tem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Sim ou não? Então, pessoal, é isso. Deus, quando desceu lá naquele monte, no monte aquele monte lá que ele apareceu para Moisés, ele mandou que o povo se santificasse. Santificar, você tem que vir com uma reverência. Vou lá para a igreja que eu vou ouvir o que a pastora falou. Não, você tem que ir, poxa, eu vou ouvir Deus. Vou ter um encontro com Deus, que realmente Jesus é a palavra, sim ou não? Eu, quando vou ouvir a palavra, eu vou numa expectativa, sabia? Será que Deus vai falar comigo hoje? Entendeu? Eu vou numa expectativa, eu sei que Deus, eu vou no encontro que eu vou ter com Deus. Sim ou não? Então a gente precisa pedir a Deus isso. Vamos para a gente finalizar. Gente, o tema de hoje, que eu vou pedir a Natasha para botar lá, é sobre isso que a gente vai botar lá no YouTube. A reverência a Deus e o cuidado com o escândalo na igreja, pessoal.
Não seja motivo de tropeço, de escândalo para os outros, um empecilho, uma pedra para os outros não virem para a igreja. Muito pelo contrário, você tem que ser aquele que traz a pessoa, que dá um bom testemunho, que a pessoa olha assim, até queira ir na igreja com você. O pessoal passa, eu vou ali naquela igreja, o pessoal ali parece ser bem. Pode ser sim, mas o pessoal ali parece ser bem temente a Deus, entendeu? Porque eu estou falando de todo o coração, eu, pastora Fabiana. Se eu não estou julgando a igreja de ninguém, mas se eu passo na porta de uma igreja, o pessoal está bebendo, está fumando, está falando, eu não ia nessa igreja. Eu ia achar que aquela igreja é meio bagunçada. Você está entendendo? O próprio pessoal da igreja, na porta da igreja fazendo isso, eu não vou julgar, mas não é esquisito, fala a verdade. Sim ou não? Porque é uma igreja aquilo ali. Sim ou não? O pastor daquela igreja pode ser mais santo que for, mas a primeira impressão é a que fica. A pessoa passando e disse, deve ser uma bagunça. O pessoal xinga na porta da igreja, um tanto de coisa lá errada na porta da igreja. Próprio pessoal da igreja. Aí eu estou sendo motivo de quê? De escândalo, de tropeço com os outros. É muito sério, gente. É sério. Tem que pensar direitinho. Não, eu vou fazer as coisas direitinho. Então, aqui, para a gente finalizar, olha o que está escrito aqui. Malaquias 1:6. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Tudo isso aqui é para o nosso bem, não é para o nosso mal, não. É para a gente crescer espiritualmente. Glória a Deus. Está escrito aí, Malaquias 1:8. Acharam aí? Sim ou não? Ele está dizendo aqui, ó. Não, pessoal, não é 1:6. Ele está falando, não. Vamos pegar um que a gente entende melhor, tá? Eu só vou dar uma paradinha lá onde a gente quer, mas preste atenção, tá, pessoal? A palavra do Senhor que veio pessoal, desculpa, não é Malaquias, não. É Miqueias. Já aí vocês tudo é. Me perdão aí, pessoal. É Miqueias, não é Malaquias, não. Confundi. Troquei os profetas todos aqui, depois troquei de novo. Glória a Deus. Deus está te ensinando a ser forte. Vem pra ti. Acharam aí? Já? Rápido assim? Miqueias. E ó, todo mundo agora, lá. Todo mundo em dúvida onde está o Miqueias. Acharam? Difícil, né? Vamos lá de Jonas. Aí ele está dizendo aqui, Miqueias capítulo 1. Amém? Palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morastita, nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o tempo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as suas alturas.
da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria, os quais os altos de Judá, não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedra, de campo, né? Isso aqui. Isso aqui ainda está muito longe do que eu estou querendo mostrar para vocês. Senão a gente vai ficar aqui mostrando por uma vigília. Só um minuto aqui. Deixa eu exatamente no lugar. Nem é aqui. Eu nem estou vendo aqui. Gente, eu estava certo desde o começo. Não é Miqueias, é Malaquias. Eu estava certo desde o começo. Eu que botei na página errada aqui. Porque eu falei Malaquias e parei certinho. Falei Malaquias 1 e parei certinho no Miqueias 1. É Malaquias 1. Por isso que eu estou vendo para estranho, o negócio não está do jeito que eu falei. Acharei. Acharam? Ele está falando assim, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Não há mais sombra de dúvida que Deus vos ama, né? Se você olhar o que Deus já fez com você, os livramentos que Ele já te deu, Ele te ama. Mas aí por que às vezes Deus puxa minhas orelhas? Irmão, mas você quer o quê? Um amor que deixa você fazer o que você quiser? Quem ama, cuida. Quem ama, repreende quando a pessoa está errada. O amor não é isso não, sabia? Eu te amo, faz o que você quiser, se joga abaixo do carro, que se queima. Amor não é isso não, gente. Amor, ele é zeloso. O amor, ele é corretivo. Sim ou não? Então ele está falando aqui, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizer que nos amaste. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E vi o seu monte, mas a sua ação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar lugares desertos, assim diz o Senhor. Eis que eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão o termo de impiedade, povo contra quem o Senhor o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos verão e direi, o Senhor seja engrandecido, desde os termos de Israel. Né? Aí, isso aqui que eu queria que você entendesse. Presta atenção aqui agora. Chegou o que eu queria aqui. Ele está perguntando, o filho honrará o seu
seu pai, sim ou não? Hã? O filho honrará o seu pai, o servo, o seu senhor. Aí ele está perguntando, ó, se eu sou o pai, onde está a minha honra? É uma pergunta que Deus está fazendo. O filho honrará o seu pai, o servo, o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Sim ou não, pessoal? Porque nós temos que honrar a Deus. Aí ele está dizendo, se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Tu sabe o que é o temor? Temor é isso, é respeito, reverência às coisas de Deus, a casa de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus, o que Deus fala. Sim ou não? Eu, quando vou lá no meu pastor, tudo que tem ali para mim é santo. Eu não saio metendo a mão lá naquelas coisas, lá no altar, entendeu? Você, quando tem temor de Deus, você tem reverência, pessoal. Tem aquela arcazinha que tem lá, né, que botaram lá agora, não é? É arca aquilo ali? Que tinha que botar as cartas lá. Eu cheguei lá, pastor, pode botar, o senhor que bota. É licença que eu vou botar minha carta. Entendeu? Não é assim. Isso não era para me botar. Troço lá em primeiro Deus que ele tinha que botar. Saí metendo a mão. Tá entendendo? Eu já estou errado. Eu cheguei, estou nem respeitando os negócios santos lá. Sim ou não? Quando eu passava lá naquele caminho lá santo, eu ia cheio de temor. Caminho santo, Senhor, meu Deus. Aí eu orando. Eu não ficava em cima do caminho santo. Irmão, caminho santo. Eu fico lá com outra irmã lá. Que isso aqui? Você cai sozinho, me machuca, né? Irmão, esse é um lugar de conversar. Caminho santo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu estou falando eu estou falando que ninguém vai cuidar do Senhor a mim, mas é sério. Eu já entrava no caminho ali com uma santidade, meu Deus. Porque eu sei que aquilo é santo. Aí eu pego aquela água lá que o pastor transforma o suco da uva, fala que transforma no sangue para lavar o coração, né? Eu ia lá, mergulhava no meu coração, e a pessoa chamou. Alona? Poxa, que brincadeira! Você está de brincadeira com Deus, irmão? É sério! Deus vai olhar lá de cima e vai pensar que eu estou doida, sério? Qual aquele versículo louco? Cuidado, não tem nem a pedir sua alma. Você está entendendo? Deus vai pensar que eu não estou bem, não, gente. Aquilo ali é para tomar banho, é para mergulhar o coração. Sim ou não? Agora tem uma campanha lá que é do Naamã, que é de lavar a mão. Uma campanha da pastora Lima. Aquela lá você pode chegar lá, lavar a mão, entendeu? Mas o seu coração não é para você fazer isso. Você entendeu, gente? Estão entendendo? As coisas de Deus a gente tem que ter temor, gente, santidade. Eu acredito, eu escrevo meu coraçãozinho ali, que eu mergulho ali, ó. Eu estou acreditando no que vai ser feito. Eu estou para começar uma campanha aí, que é o voto de Jacó. Eu já estou pensando em fazer o meu. Entendeu? Eu faço a sério. Depois eu levo lá no monte, eu oro a Deus, tudo. Então ele está falando aqui, ó. Cadê? Diz o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdote, que desprezai o meu nome. Dizem que desprezamos o seu nome. Oferecei sobre o meu altar pão imundo. E dizeis, o que havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis, olha o que ele levava para Deus, ó. Animal cego,
para sacrificar-te, não fazei mal. Quando ofereceis o coxo, o enfermo, não faz mal? Porque às vezes até uma oferta, a gente pega aqui bem churuco, entendeu? Aquele restinho, vou dar isso aqui para Deus. Não, irmão. Deus, tudo para Ele tem que ser o melhor. A melhor adoração, melhor louvor. O seu melhor tempo, tudo seu tem que ser o melhor, porque nós estamos tratando com Deus. Amém? Glória a Deus. E ele está dizendo assim, olha, eu acordei outro dia, dei bom dia na Natasha, bom dia Yasmin, brinquei com o Marlinho, que ele já vai pulando lá para cima de mim. Depois eu falei, bom dia Espírito Santo. Eu falei, me perdoa. Quem eu era para dar bom dia primeiro? Eu dei bom dia para todo mundo. Caraca, eu errei igual. Deus é em primeiro lugar, pessoal. Mas se sobrar tempo, eu dou bom dia para o Senhor. É sério. Se não tiver tempo, deixa para lá, não entende. Não é assim, pessoal. Ele está falando aqui, ó. Ora, apresentai ao teu príncipe e terá agrado de ti. Você teria coragem de fazer isso? Chegar lá para o príncipe, vou trazer um animal para você, de presente para você, com ele sem olho, sem perna. Não teria coragem, com coxo, assim, bichinho, capenguando, não teria coragem de fazer isso? Aposto que você escolheu um bichinho bem bonitinho, ou não? Bem bonitinho, bem peludinho, bem fofinho, tudo sem pelo, já tudo no pé da cova, mas eu lá com ele. Trazer um presente, um agrado para o Senhor. Tu acha que ele ia aceitar? Nós somos aquilo. Entendeu? Então, as coisas com Deus é tudo santo. Então, ele está dizendo aqui, ó. Ou aceitará ele a tua Páscoa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Quem matou quem, Natasha? Caim que matou o Abel. Eu tenho que aprender isso. Caim que matou o Abel, né? Por que Caim matou o Abel, pessoal? Alguém sabe? Levanta a mão se quem sabe por quê. Por quê? Mas de que ele estava com remédio? Porque a oferta que Abel deu a Deus agradou mais a Deus do que a oferta de Caim. Caim ainda era lavrador do campo, né? Não era que ele fazia colheita, essas coisas? Não é? O outro era o quê? Cuidar de animal, essas coisas. Então, aí o outro pegou e resolveu o bichinho mais gordinho, mais bonitinho que tinha lá. Deu o melhor. O Caim foi lá catar aquela xepa. Desculpa falar. Ele foi catar a xepa. Aquela, sei lá, aquele fruto que já está machucado. Eu não sei se ele pegou a melhor colheita, guardou para ele, pegou aquilo que sobrou e foi dar para Deus. E Deus não se agradou da oferta dele. Ele rejeitou a oferta de Caim e se agradou da oferta do irmão. O Caim com raiva, chateado, com inveja do irmão, porque a oferta do irmão agradou mais a Deus, ele com raiva ele matou o irmão. E Deus falou para ele, que você fez isso? Porque você também não aprendeu com o seu irmão a dar uma boa oferta. Deus falou isso para ele. Eu li lá nessa passagem, eu já estudei sobre essa passagem. Você não aprendeu? É mais ou menos assim, eu não estou lembrando claramente, mas mais ou menos desse jeito que Deus falou para ele. Era só você dar uma boa oferta também. Entendeu? Porque ele fazia as coisas com aquela... Às vezes você vê dentro da igreja, por que Deus abençoa tanto aquela pessoa? Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todos. Mas por quê?
Deus está sempre cercando aquela pessoa de benignidade. Por quê? Não é que um é melhor do que o outro, mas o que você tem oferecido a Deus? Como que você tem oferecido? Será que tem sido igual aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro caríssimo? Começou a passar em Jesus? E os outros, que desperdício! Gastar um perfume caro desse, a gente podendo vender e arrumar uma grana. Deve ter sido Judas que falou isso. Só pode ter sido Judas. A gente podendo pegar esse dinheiro e comprar, arrumar uma grana para gastar em Jesus. Para que isso? Você vai tomar banho mesmo, já vai segurar, vai morrer mesmo. Aí ele falou, não, deixa ela me ungiu para minha sepultura. Aí ele disse, os pobres sempre tendes convosco, mas eu não, eu vou para o Pai. Porque eles estavam achando que ela tinha que vender para dar para os pobres. Não vai vender para os pobres nada. O Judas queria ficar com ele. O pobre era ele. Eu dar para os pobres, aí 10% era para os pobres e o resto que sacava lá no saquinho dele. E Deus, Jesus ficou tão maravilhado que Jesus falou, aonde esse evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada pelo ato de adoração que ela fez aí. Entendeu? Tem gente que é assim, não, comprou um negócio na parede, não, para que comprar isso aqui? Eu compro daquele ali que é mais baratinho. Nós quase rasgando, entendeu? Só dá para usar uma vez, não presta mais. Irmão, coisa séria. É coisa séria. Você vai comprar um refrigerante lá para tua casa, é Pepsi, Coca-Cola, Fanta, vai para a igreja, vê se tem vê se tem uma seta aí largada aí. Não, um fresh mais baratinho. Mas você lá na tua casa mesmo, você não toma esse. Tá entendendo? Então você lá na tua casa, você não, isso é horrível. Mas para a igreja serve. E aí, gente? Aí você vai comprar uma salsicha para fazer um cachorro quente na tua casa? Perdidão. Comprar salsicha. Essa salsicha aí, tudo mole aí. Aí vai lá para a igreja e compra daquela mais barata, que rende mais. Aí compra daquela que chega a se desfazer. Vai a igreja ouviu isso, ela é pequenininha, do filho dela. Gente, a coisa é séria, gente. Os irmãos põem tudo ato. Ela é pequenininha, quando o filho dela Tem uma coisa grande, parece que ela parece que é infrável. De tanto corante. Você está entendendo? Aí Deus fica lá de cima, ele não vai falar nada com você não, mas ele fica só te observando. Ele você aí não é o verdadeiro adorador. Olha a oferta, ele não observou a oferta de Caim e de Abel, ele não viu a diferença. Aí ele vê a diferença daquele que está levando um próximo melhor e aquele que está pegando ele vai parar de tirar. Entendeu? Tá bom, a casa deu sério, não vai nem reparar. Entendeu? Coisa séria, gente. Aí ele está dizendo assim, vamos lá. Aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai em favor de Deus, e ele terá piedade de nós. E isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas e acenda debaixo de fogo do meu altar? Não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei na vossa mão a vossa oração. Foi isso que ele fez com o Abel, né? Não, com Caim. Foi isso que ele fez com Caim. Ele não gostou da oferta de Caim. Ele ficou indignado, mas ele não gostou. Aquilo não foi de coração, não foi uma coisa em primeiro lugar. Entendeu? Mas desde o nascente do sol até o poente será grande
ó, o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e abrasão pura. Porque o meu nome será o quê, pessoal? Grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é pura, e o seu produto e a sua comida é desprezível. E dizeis, eis que canseira lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis oferta. Seria aceito isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, que não tem valor nenhum. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Então presta bem atenção. O que eu queria que você entendesse é que isso aqui também não vale só para a oferta. Isso vale para o seu temor e a reverência de você na casa de Deus, como você se comporta na casa do Senhor. Se você não é uma pessoa que dá mau testemunho, se você é uma pessoa que vem para a igreja para louvar, buscar a Deus direitinho, você está vindo, não está nem aí o que Deus está falando, você está entendendo? Você tem que levar a sério as coisas de Deus. Isso é muito sério. Não causar escândalo na casa de Deus, porque ele está falando aqui, o meu nome é grande entre as nações, eu sou o grande rei. Você entendeu? Jesus, ele falou uma palavra que nunca mais eu esqueci. Ele disse o seguinte, que quem não me ajuda a juntar está espalhando. Então você tem que vir para a casa de Deus, você não pode causar um testemunho, um mau testemunho, que as pessoas não querem entrar na igreja. Não, você tem que vir para somar. Você está entendendo? Cuidado com o seu comportamento. A gente estamos aonde? Na casa do Senhor. Na casa do Senhor é santidade. Na casa do Senhor é temor, gente. Isso é muito sério. É tão sério que o sacerdote, antigamente, quando ele entrava lá no Santo dos Santos, se ele entrasse em pecado, podia puxar a cordinha e ele estava morto. E nós estamos aqui diante do mesmo Espírito Santo que estava sobre a arca. Aí você, graças a Deus, eu não caí morto, mas às vezes a vida da pessoa está morta, está apagada, cheia de problema, mas por quê? A pessoa não está reverenciando Deus, não está vigiando dentro da casa de Deus, tem que vigiar, pessoal. Seu testemunho, entendeu? Aí causa escândalo na hora do céu, depois a pessoa não deixa de vir na igreja por causa de um escândalo meu. Uma coisa que eu não estou vigiando para aí fora na igreja, isso é muito sério. Sim ou não? Isso é muito sério. Eu acho muito legal quando as pessoas, que já aconteceu várias vezes, nós estamos até orando por uma senhorinha aqui, é Maria Aparecida o nome dela, na frente aqui, ó, ela está internada. Eu acredito que ela ainda deve estar, mas graças a Deus ela já está bem. Ela está muito séria. Eu fico feliz quando as pessoas, que são os nossos vizinhos, o pessoal pede uma oração. Porque a pessoa leva a sério aquela igreja. Mas se você ficar dando mau testemunho na porta da igreja, daqui a pouco o pessoal vai pensar que é uma bagunça, não pede oração, o pessoal morre e a gente que vai ser responsável por isso. Porque a gente está dando mau testemunho, sim ou não? Então tem que ter vigilância, ordem e decência. A igreja tem ordem e decência. E isso aí não é nem mais coisa de demônio, não. Que nem eu falei para você, eu vim para a igreja, eu bebia, eu fumava, cheirava, mas eu respeitava as coisas de Deus. Nada disso eu fazia na igreja, ou perto da igreja, nada disso. Isso aí era um assunto meu lá para perto da minha casa. Entendeu? Depois eu fui liberta de vez, aí glória a Deus, não precisei fazer nem longe da minha casa. Sim, eu não fazia isso, não era por causa para esconder dos outros, não, porque o pastor sabia que eu fumava. O pastor sabia, pastor Azil, o pessoal da igreja, eles sabiam, não fazia por causa deles.
Eu não filmava ele por respeito à igreja, respeito a Deus. Porque os pessoal que me via ali, eu estava uma nova convertida, mas o pessoal podia entender errado. Poxa, tá os meninos da igreja, tá tudo... entendeu? A igreja não bagunça, o pessoal que quer filmando, bebendo, xingando a porta da igreja. Eu ia escandalizar o nome do Senhor. Eu não fazia mesmo, pessoal, por respeito a Deus. Você entendeu como é que funciona? Não era para agradar a Deus. O pessoal lá sabia. Tanto é que muitas das vezes, quando eu virava a esquinazinha da casa da pastora Zilpa, às vezes meu pastor estava indo levar ele em casa. Aí o pastor Fabinho, pastor pai, a gente sabia que eu tinha visto. Mas eu não fazia isso na igreja. Na igreja não. Disso não. Eu sempre respeitei a Deus nessa parte, sim, pessoal. Glória a Deus. Outra coisa, xingar palavrão dentro da igreja, nunca. Nunca. Teve uma vez até que eu briguei com o namorado meu. Eu era bem nova ainda, eu briguei com o namorado meu por causa disso. Porque a gente era do mundão, a gente bebia que era uma coisa. Aí um dia, não sei quem que chamou a gente para uma igreja, eu lembro até que foi uma igreja universal. Na época, ali na Prata, não tem a Prata? A gente morava ali perto. Eu fui na igreja universal ali na Prata com ele. Ele começou a dançar funk dentro da igreja. Fez aquele macacãozinho, rebolando, dançando funk dentro da igreja. Eu fiquei muito brava com ele. Eu era do mundo. Eu era. Bebia também, aprontava, mas eu achei aquilo uma falta de respeito. Falei, que isso, dentro da igreja, você não respeita Deus, não, rapaz. Eu sei, nessa parte eu sempre fui assim, mesmo sendo xingada na igreja, não. Isso aí não fazia mesmo. Glória a Deus, que eu sabia que dali para lá, aquilo era ali, é de Deus, não é isso? Sim ou não? Glória a Deus. Então, você já pode até botar lá, o título lá dessa noite vai ser isso, a reverência e cuidado para não causar escândalo com a obra do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar então, pessoal. Daqui a pouco está chegando aí. Daqui a pouco eu falo sábado que vem. Está chegando aí o nosso culto jovem. Você já vem com muito temor, santidade, reverência. Glória a Deus. Para ser abençoado. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E você vai ver só, que na sua vida vai mudar muito, porque o que Deus tem para a gente é coisa grande. Glória a Deus. É bênção que Deus quer fazer. Mas Ele ensina a gente para a gente não ser rejeitado. Entendeu? Ou você não queria ser ensinado, queria que simplesmente Ele rejeitasse você igual a Bela. E eu. Porque eu também aprendo. Eu não quero ser rejeitado igual a Bela. Sai daqui que eu oferto o rio. Entendeu? Sim ou não? É melhor Deus me ensinar, né? Dizer, pastor, é assim que eu gosto, me agrada. E eu vou aprendendo. Amém? Então vamos orar então, no nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Pai, agradecer ao Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos deu. O Senhor disse na Tua palavra, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pai, acharei descanso para a vossa alma. Deus, desde já estou agradecendo, Senhor, por esse conselho, essa palavra, estou abençoando cada pessoa, para que podemos, Senhor, Pai, ver entrar em ação e ajudar essa pessoa que está com sérios problemas para o seu casamento, na sua prosperidade, na sua família, na sua vida espiritual, sentimental. Deus, ajuda essa pessoa. Pai, levanta essa pessoa que está caindo. Pai, tira todo o desânimo, toda a tristeza, tudo aquilo que não é seu. Que o Senhor venha fortalecer essa pessoa na sua presença, e ela consiga alcançar os objetivos dela. E eu paraliso toda ação do mal, exigindo, mandando que saia agora.
Vai embora agora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Oh Deus, eu estou abençoando cada pessoa. E declarando todos livres, libertos e curados para a tua glória. Receba aí, Pai, dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. Lembrando da sua promessa, que me honrarei. Glória a Deus. Gente, só mais uma coisinha, a pastora fala pra caramba, né? Só mais uma coisinha. Eu queria desejar um feliz dia dos amigos e das amigas para vocês, para todos vocês estão aí no Face. Glória a Deus. A Bíblia diz que tem amigos que é mais chegado que o irmão. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Muito. E também gostaria de perguntar quem pode participar do evangelismo. Que dia vai ser o evangelismo? A gente tinha que fazer um evangelismo antes do culto. Tá bom? Marca aí com o pessoal quem pode participar. Vai ser uma bênção. Sabia que o evangelismo é uma grande oferta que você está dando para Deus? Muito, hein? Porque a Bíblia diz que aquele que ganha uma só alma para Cristo apaga multidões de pecados. Deus é forte. Glória a Deus. Então, vamos tirar um tempinho aí para fazer esse evangelismo. Natasha vai marcar aí. E a gente precisa voltar, pessoal, com o evangelismo pelo menos 15 dias. Vou fazer uma reunião com o pessoal na igreja aí. Poxa, para mim não está dando mais, senão até fazer esse evangelismo. Eu estou com programa na rádio, vários cultos. Não custa nada, a gente tem que fazer um evangelismo na porta da igreja. Não é nem ficar rodando por aí, não. Aquele evangelismo que a gente marcou aqui, é só ficar com um caderninho, distribuindo papelzinho, tirando um nome de oração. Pessoal, se a gente não fizer nada para Jesus, você não vai reclamar quando você chegar lá em cima no livro da vida. O que você fez? Ih, cadê a obra? Tem nada. E aí, zerado, você não evangelizou ninguém, não fez nada. E nós não estamos aqui, para igual no livro de ciência que você aprendeu, não nascer, crescer, reproduzir e morrer. A gente não veio aqui para isso não, gente. A gente quer uma missão. Agora, de repente você está bom, já nasci, já cresci, já reproduzi, agora não. Você tem que reproduzir a palavra, pregando aí para o pessoal aí. Glória a Deus, você tem que dar fruto do evangelho agora, amém? Glória a Deus. Então vamos pensar direitinho. Depois eu vou fazer uma reunião com o pessoal aí para ver quem pode, pelo menos em 15 dias, pessoal, fazer um evangelismo na porta da igreja. Glória a Deus, amém? Então vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o pessoal do Face, tá? E do YouTube também, que mais tarde eu vou estar lá. Mais tarde a gente vai estar lá no nome de Jesus. Aline, Deus abençoe a Aline. A paz do Senhor, Deus abençoe. Gente, olha, só um minutinho. A Natasha está esquecendo de avisar as coisas, pessoal. Fica ligadinha aí que o nosso podcast agora, a gente vai passar a transmitir ele pelo YouTube, hein? Tem essa novidade aí. A gente vai passar a transmitir pelo YouTube, porque o Face, o formato aqui do Face, a qualidade de tela é muito ruimzinha, não aceita qualquer qualidade de tela, e a tela do YouTube é mais fácil de gravar, vai ficar melhorzinho. Então a gente... Não, aí é que tá, que nem você falou, eu vou começar a falar com o pessoal antes, que o nosso encontro do podcast vai passar a ser no YouTube ao vivo. Já começa aí. É ao vivo, tá, pessoal? Também não é gravação, não. Vai ser ao vivo no YouTube. Aí já vai começar a poder como é que se diz? Compartilhar o dia, orar. Tem que compartilhar antes. Às vezes não faz igual a gente, não. Faltando meia hora a gente compartilha. Não dá nem tempo de compartilhar com ninguém. Quando o pessoal entrou, ele acabou, já foi embora. Compartilha antes, glória a Deus. E amanhã a gente está na Web Rádio PEC às 18 horas no momento de oração, tá, pessoal? Tchau, Deus abençoe. Eu acho que eu falei até a mais que eu ia falar. Tchau.